Eu não vou deixar uma faxineira imunda comemorar aniversário na minha casa, gritou a patroa, com o rosto vermelho, antes de enfiar as mãos no bolo simples e empurrá-lo inteiro para dentro do lixo, esmagando a cobertura branca na lata metálica. A vela torta ainda acesa caiu de lado, apagando com um chiado triste. O cheiro doce de chocolate barato se misturou ao odor azedo do lixo. O silêncio que se fez depois do barulho do bolo batendo no fundo da lixeira doeu mais do que qualquer palavra. A faxineira ficou parada, com as mãos ainda úmidas de detergente, sentindo as pernas tremerem. Os olhos ardiam, mas ela segurou o choro como sempre fazia. Não era a primeira humilhação, mas naquela noite, com aquele bolo comprado a prestações, doído na conta e no coração, parecia que alguém tinha arrancado um pedaço do peito dela e jogado junto no lixo. Dona Cláudia, por favor, murmurou Letícia, a faxineira com a voz trêmula, o avental manchado de água sanitária e as unhas curtas, gastas de tanto esfregar chão. Eu comprei com tanto sacrifício. É a primeira vez que eu ia cantar parabéns comigo mesmo aqui. Minha mãe fez questão de... Eu não quero saber da sua mãe, nem da sua vida miserável, interrompeu Cláudia, dando um passo na direção dela, o salto alto estalando no porcelanato brilhante. Você está aqui para trabalhar, para limpar a minha casa, não para fazer festa na minha cozinha. Você acha que porque meu marido é bonzinho, eu vou permitir essa palhaçada? O rosto de Cláudia estava impecavelmente maquiado, os cabelos lisos, cheirosos de salão caro. O perfume doce e invasivo dela enchia o ambiente. Em contraste, Letícia sentia o cheiro de água sanitária impregnado no próprio corpo, o tecido áspero da sua calça jeans barata roçando na pele. Ela nem sequer tinha coragem de erguer a cabeça totalmente. Lá do corredor, uma voz masculina ecoou cansada, mas firme. O que está acontecendo aqui? Letícia sentiu a espinha arrepiar. Era a voz do patrão, Marcelo. Ele surgiu logo em seguida, com a gravata frouxa, o blazer pendurado em um dos ombros, as olheiras profundas de quem quase não dormia. Ele entrou na cozinha, estranhando a cena. O bolo esmagado no lixo, a faxineira pálida, com as mãos trêmulas, e a esposa ofegante, com o peito subindo e descendo sob o vestido caro. Nada demais, amor, respondeu Cláudia rápido demais, antes que Letícia pudesse abrir a boca. Só coloquei esse bolo ridículo no lugar dele. Você acredita que ela ia fazer festinha aqui, como se fosse da família? Letícia engoliu seco. O bolo não era ridículo para ela, era o bolo mais importante da sua vida. Ela tinha 30 anos naquele dia, 30 anos de luta, 30 anos de contas atrasadas, 30 anos sem nunca ter tido um aniversário de verdade. A mãe dela tinha mandado uma mensagem de áudio cedo, a voz rouca e carinhosa. Minha filha, comprei um bolo simples aqui e mandei pelo motoboy. Não é muito, mas é para você pelo menos ter uma vela para assoprar, tá? Feliz aniversário, meu orgulho. Letícia tinha escondido o bolo na geladeira do fundo, esperando encontrar um cantinho no fim do expediente para cantar um parabéns baixinho e depois levar o resto para casa, para dividir com a mãe e com o irmão mais novo, Gabriel. É o aniversário dela, Cláudia, disse Marcelo, franzindo o senho ao olhar para o lixo. Não precisava jogar fora. Marcelo, você está defendendo a faxineira agora? Cláudia cruzou os braços, a voz subindo de tom. A gente já paga mais do que devia. Ela só está aqui por pena, por causa daquela história do filho doente. Letícia sentiu uma fisgada no peito ao ouvir aquilo. Não era filho, era o irmão, uma criança que ela tratava como filho. Gabriel tinha 8 anos e um olhar perdido, profundo. Um menino doce, calado, que ficava horas alinhando carrinhos coloridos no chão da sala, repetindo baixinho os nomes das cores. Autismo. Foi a palavra que o médico usou, uma palavra grande que veio seguida de outras mais assustadoras: terapias, acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagogia, medicamentos, tempo, paciência e, principalmente, dinheiro. Dinheiro que ela não tinha, dinheiro que a mãe não tinha.
Dinheiro que o pai nunca quis saber, porque o pai simplesmente foi embora quando Gabriel tinha 2 anos. Não fala assim dela, murmurou Marcelo, cansado, mas sem levantar muito a voz. Ele olhou para Letícia por um instante e viu o brilho de lágrimas contidas, as mãos crispadas no pano de prato. Ele sabia que ela era honesta, trabalhadora, quase nunca faltava. Sabia também da situação do irmão, não pelos detalhes, mas porque ouvira conversas rápidas ao telefone, pedidos de remédios, combinações de horários de terapia. Cláudia revirou os olhos. Ah, claro, você vai defendê-la porque fica com pena dela. Pena de pobre, pena de coitadinha. E eu que sou a vilã, né? Letícia fechou os olhos por um segundo. Lembrou-se da manhã daquela mesma quinta-feira. Acordara às 5, com o barulho do ventilador velho rangendo, o colchão fino no chão do pequeno quarto. Sentira o frio da cerâmica nas solas dos pés descalços. Tinha feito café ralo, passado no coador de pano remendado. Gabriel estava na sala, sentado no tapete puído, balançando o corpo para frente e para trás, murmurando baixinho. Azul, azul, vermelho, amarelo, azul. Ela se agachou ao lado dele, o coração apertado. Bom dia, meu amor. Olha para a mana aqui, olha. Ele não olhou. Os olhos dele corriam pelas sombras da parede, como se vivessem em outro mundo. Letícia passou a mão pelos cabelos finos dele, sentiu o cheiro de shampoo barato e o calor leve da testa. Hoje a mana faz aniversário, sabia? Ela sussurrou, mesmo sabendo que talvez ele não entendesse. 30 anos. A gente tá ficando velho, hein, Gabi? Ele continuou balançando o corpo, mas por um breve segundo apoiou a cabeça no ombro dela. Aquilo bastou. Era o jeito torto de dizer que precisava dela. Sempre precisava. De volta à cozinha do apartamento de luxo, Letícia respirou fundo. Sentiu o cheiro de tempero do jantar que tinha preparado. Arroz soltinho, filé grelhado, legumes na manteiga para a patroa que reclamava de qualquer gordura. O contraste entre a comida elegante e o bolo esmagado doía nos olhos. Eu peço desculpa, seu Marcelo, ela conseguiu dizer, a voz baixa, rouca. Não vai se repetir. Não tem que pedir desculpa por ter aniversário, respondeu ele, num tom que saiu mais ríspido com a esposa do que com ela. Se eu soubesse, tinha comprado um bolo decente. Cláudia bufou. Sabe o que é isso, Letícia? Disse, aproximando o rosto do dela, tão perto que Letícia sentiu o hálito adocicado. Você está se sentindo à vontade demais. Está confundindo as coisas, porque meu marido deixou você ficar aqui até mais tarde alguns dias para cuidar da nossa filha. Você acha que é da família? Não é. Ao ouvir isso, Letícia olhou instintivamente para o corredor que levava aos quartos. Atrás daquela porta branca, enfeitada com adesivos de borboletas rosa, estava Luna, a menina de 7 anos que tinha chegado na vida dela como um pequeno furacão silencioso. Luna também tinha um diagnóstico que assustava: mutismo seletivo. Na escola, ela não falava. Com quase ninguém ela não falava. Desde muito pequena, depois de um episódio traumático que ninguém gostava de comentar, a voz da menina tinha se fechado dentro de um cofre invisível. A escola ligava sempre para Cláudia reclamando da falta de progresso, da dificuldade de socializar. A mãe, irritada, culpava o mundo, a escola, a filha, o estresse. Pouco fazia, além de gastar com roupas e festas para mostrar uma vida perfeita nas redes sociais. Foi numa dessas tardes de desespero, 2 meses antes, que Luna tinha encontrado Letícia no chão da sala, com um balde de água e um pano, limpando uma mancha misteriosa de suco. A menina tinha parado perto, segurando um dos carrinhos de brinquedo de Gabriel, que Letícia às vezes trazia na bolsa para distraí-la. Sem dizer nada, Luna se agachou no chão ao lado dela, imitando o movimento de esfregar o pano. Ninguém falou nada, mas no olhar pequeno de Luna havia curiosidade. Naquele dia, a menina não disse uma palavra, mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Aos poucos, começou a puxar a barra do avental de Letícia, apontar coisas, querer que ela ficasse. Dona Cláudia... Letícia tentou, sentindo o coração bater acelerado. Eu
Eu só queria assoprar a vela rapidinho. Nem ia demorar. Eu ainda ia limpar tudo, como sempre faço. Você vai aceitar o que eu mando, cortou Cláudia. E o que eu mando é: pegue suas coisas, termine o serviço da área de serviço e vá embora. E nem pense em trazer mais bolo, marmita, nada que pareça festa para dentro da minha cozinha. As mãos de Letícia formigaram. Ela engoliu a humilhação, como quem engole um resto de cafezinho frio. O frio no estômago misturado à vontade de chorar parecia um nó. Tá certo. Com licença. Ela se virou para pegar o balde, mas a voz de Marcelo a chamou de novo. Letícia. Ela parou, sem coragem de olhar para trás. Que horas você vai amanhã? Como a gente combinou, seu Marcelo. Às 5 da manhã eu chego, para dar o remédio da Luna e ajudar a arrumar ela para a escola. Isso, ele confirmou apertando a ponte do nariz cansado. Obrigado por ser pontual sempre. A palavra obrigado naquela boca rica soou grande demais. Deveria aquecer o coração, mas naquela noite, depois de ver o bolo no lixo, doeu. Mais tarde, já no ônibus lotado, Letícia sentou na janela segurando firmemente a bolsa gasta contra o peito. A cidade passava lá fora em borrões de luz, barulho de buzinas, adolescentes rindo alto. O cheiro de gasolina e suor enchia o ar quente. Ela encostou a testa no vidro frio, sentindo o contraste com a pele quente e vermelha de vergonha. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, escorrendo pelo canto dos olhos, misturando-se ao gosto amargo de desespero. Na cabeça, um turbilhão. O rosto de Cláudia com nojo do bolo. O olhar cansado de Marcelo, dividido entre agradar a esposa e não ser injusto com a funcionária. O olhar vazio de Gabriel. O silêncio profundo de Luna. Ao chegar em casa, o portão de ferro rangendo anunciou a sua chegada. A casa simples cheirava a comida requentada. A mãe, Dona Marta, estava na cozinha, mexendo uma panela com feijão, o avental manchado de óleo, as costas curvadas de cansaço. "Minha filha!" exclamou, abrindo um sorriso desdentado. "Tava esperando você pra gente cantar parabéns." Na mesa, um outro bolo, ainda mais simples que o da casa dos patrões. Cobertura de brigadeiro feita em casa, as laterais meio tortas, uma vela colorida espetada no meio. Ao lado, Gabriel estava sentado na cadeira de plástico, balançando as pernas, o olhar fixo na chama da vela. Letícia sentiu o peito apertar de novo, mas dessa vez por outro motivo. "Mãe, jogaram meu bolo fora lá na casa deles", ela confessou, a voz embargada. Dona Marta franziu a testa, mas forçou um sorriso. "Então a gente canta com esse aqui." "O que eles jogaram no lixo, Deus levanta em dobro, minha filha. Não chora, não." Letícia respirou fundo. O cheiro de bolo de chocolate, mesmo torto, subiu pelo ar. Ela abraçou a mãe forte, sentindo o calor do corpo magro, o tecido áspero da blusa velha. Abraçou Gabriel, que reclamou baixinho e tentou se soltar, mas acabou encostando a cabeça no peito dela por alguns segundos. "Faz o pedido, mana", murmurou Dona Marta com ternura. Ela fechou os olhos, viu o rosto de Luna, viu o rosto de Gabriel. Pediu em silêncio: "Deus, só me dá forças para continuar e dá uma chance para o Gabriel melhorar. Eu faço qualquer coisa." No dia seguinte, às 5 da manhã, o despertador tocou estridente. O corpo doía, mas ela levantou do colchão fino, sentindo o frio do chão nos pés de novo. Tomou um banho rápido, a água fria arrepiando a pele. Vesti o mesmo jeans de sempre, a camiseta simples, o tênis gasto com o solado quase furando. Prendeu o cabelo com um elástico frouxo, passou um batom bem discreto, quase invisível. Olhou o rosto no espelho, olheiras fundas, marcas de cansaço, mas um brilho teimoso nos olhos. Pegou a bolsa, conferiu se o remédio de Gabriel estava lá, o lanchinho simples que tinha preparado para ele comer antes da escola especial. Conferiu também um pequeno caderno colorido e um estojo de lápis de cor. Não eram dela, eram presentes para a Luna. Ela tinha comprado num sebo, quase novos, com os últimos trocados que sobraram do salário. Tinha visto um vídeo na internet
de uma terapeuta explicando como desenhar poderia ajudar crianças com mutismo a se expressar. Ela não entendia de psicologia, mas entendeu o essencial. Precisavam de paciência, estímulos e alguém que acreditasse nelas. Quando chegou ao prédio luxuoso, o porteiro já a conhecia pelo nome. Bom dia, dona Letícia. Bom dia, seu João. O elevador cheirava a perfume caro e produto de limpeza. O espelho refletia a imagem dela, pequena, simples, perdida naquela estrutura imensa de mármore e vidro. Quando a porta do apartamento se abriu, ela ouviu imediatamente um choramingo baixinho vindo do quarto de Luna. Chegou na hora certa, murmurou Marcelo, abrindo a porta com os cabelos desgrenhados e a barba por fazer. Ela tá difícil hoje. Não quer levantar de jeito nenhum. Letícia fez um leve aceno de cabeça. Percebeu que Cláudia não estava ali. A casa estava relativamente silenciosa, apenas o som de um noticiário baixo vindo da sala. A dona Cláudia foi para a academia e depois para o salão. Disse que hoje o dia vai ser cheio para ela. Respondeu Marcelo, num tom irônico, sem perceber. E eu que me viro com reunião, com Luna, com tudo. Ele se afastou um pouco da porta, deixando-a entrar. Letícia caminhou até o quarto da menina. O corredor cheirava a amaciante caro, as paredes decoradas com quadros modernos. Ao entrar no quarto de Luna, a cena que encontrou já era conhecida. A menina encolhida na cama, abraçada ao travesseiro, os olhos abertos, mas perdidos. O quarto era um sonho de princesa, com cortinas rosas, pelúcias alinhadas, móveis planejados. Mas no meio daquele cenário perfeito, havia um vazio no ar. Bom dia, estrelinha, Letícia sussurrou, sentando na beira da cama, com cuidado, para não assustá-la. Luna virou o rosto, deitada de lado, encarando a parede. Não respondeu, não fazia contato visual. Os dedos pequenos apertavam a beirada do travesseiro, os nós dos dedos branquinhos de tanta força. Letícia estendeu a mão devagar, sem tocar. Olha o que eu trouxe hoje para você, continuou, tirando da bolsa o pequeno caderno e os lápis de cor. Ela os colocou sobre a cama, a certa distância da menina. São seus. Só seus, tá? Você pode desenhar o que quiser. Os olhos de Luna piscaram uma vez. Nada mais. Você sabia que ontem foi meu aniversário? Letícia comentou, mantendo o tom leve. A gente comeu bolo lá em casa. Tava uma delícia. Minha mãe fez com muito carinho. Por um segundo, a menina mexeu a cabeça, como se quisesse ouvir melhor. Letícia sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. Se você quiser, a gente pode desenhar um bolo aqui. Ela sugeriu pegando um lápis cor-de-rosa e outro marrom. Um bolo do jeito que você quiser, com quantas velas você quiser. Ela abriu o caderno e começou a desenhar um círculo torto, um bolo simples, ainda que rabiscado. Luna olhava de rabo de olho. Letícia sentiu o coração dar um salto quando a menina esticou lentamente a mão e encostou a pontinha dos dedos no lápis azul. Era uma pequena vitória, minúscula, mas para quem acompanhava o silêncio profundo de Luna, aquilo era um terremoto. Pode pegar, Luna. É seu, sussurrou Letícia, quase sem respirar. A menina agarrou o lápis azul com força, como se tivesse medo de que alguém fosse arrancá-lo dela. Não desenhou ainda, mas não o soltou. O peito de Letícia encheu-se de um calor bom, uma esperança tímida. Horas depois, enquanto Letícia lavava a louça do café, Marcelo passou pela cozinha, pegando uma caneca de café preto. Ele parecia distraído, mas observou a forma delicada como Letícia enxaguava cada prato, secava, guardava. Observou a maneira como ela sempre deixava tudo em ordem, sem reclamar do excesso de serviço. Eu ouvi a Luna mexendo nos lápis no quarto, ele comentou, encostando-se à bancada. Ela pegou sozinha? Letícia enxugou as mãos no pano e sorriu de leve. Pegou, não desenhou ainda, mas já é alguma coisa, né? É mais do que a gente conseguiu em meses de terapia, cara. Marcelo murmurou, meio triste, meio impressionado. Eu não sei o que você faz com ela, mas ela confia em você. Letícia sentiu um rubor subir pelo rosto. Eu não faço nada demais, doutor. Não precisa me chamar de doutor. Marcelo tá bom.
Ela hesitou, encolhendo os ombros. Eu só tenho paciência. Lá em casa meu irmão é assim também, sabe? Ele também quase não fala. E quando fala, fala do jeito dele. A gente aprende a ouvir mesmo sem ouvir. Os olhos de Marcelo se arregalaram um pouco. Seu irmão? Ela assentiu. Gabriel. O médico disse que é autismo também. Ele é um anjinho. Gosta de carrinhos, gosta de ficar enfileirando as coisas. Às vezes as pessoas acham estranho, acham que ele não entende. Mas entende sim. Só precisa que a gente entre no mundo dele, acho. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão. Sentia um nó na garganta. Ele também se sentia culpado, de certa forma, por não conseguir entender o próprio filho, ou a própria filha. Mas ao lado de Letícia, ouvia tudo aquilo e se via pequeno. Você faz o tratamento dele direitinho? Ele arriscou perguntar. A expressão de Letícia mudou. Um peso diferente caiu sobre o rosto dela. Quando dá, confessou num sussurro. O posto nem sempre tem os remédios. As terapias a gente paga quando sobra alguma coisa. Às vezes, não sobra. Aí eu tento fazer em casa o pouco que aprendo nos vídeos da internet. Marcelo apertou a caneca com mais força, sentindo a porcelana quase escorregar dos dedos. Se precisar, posso ver se algum amigo meu consegue indicação em alguma ONG, alguma instituição. Não. Ela o interrompeu rapidamente, quase em pânico. O senhor já faz muito me dando emprego, confiando em mim. Eu não quero abusar. Ele ia insistir, mas o barulho de saltos se aproximando no corredor o fez se calar. Cláudia surgiu radiante, com o cabelo ainda mais liso, o rosto iluminado de maquiagem. O cheiro de spray de cabelo a antecedia. Marcelo, amor, você não esqueceu da festa de hoje à noite, né? Disse, beijando o rosto dele com um estalo alto. O aniversário da Carol. Vai todo mundo estar lá. Não esqueci, ele respondeu sem muita empolgação. Então avisa a faxineira para ir embora mais cedo hoje. Cláudia apontou com o queixo para Letícia. Eu não quero ninguém estranho circulando enquanto meus amigos estiverem aqui. Letícia abaixou a cabeça. Sentiu-se como um móvel, um objeto inconveniente. Eu posso terminar as coisas mais rápido hoje, disse educada. Quando Cláudia saiu da cozinha, com o salto tilintando, Marcelo se aproximou de Letícia falando baixo. Se quiser, pode levar o resto da comida que sobrar depois. Eu sei que ajuda. Ela sorriu de canto, grata. Ajuda muito sim, obrigada, seu mar. Marcelo. Os dias foram se repetindo com pequenas variações. Letícia chegava cedo, preparava o café, acordava Luna com carinho, inventava jogos silenciosos, desenhava com ela, fazia caretas discretas que a faziam soltar quase sorrisos. Às vezes, quando Marcelo passava pela porta do quarto, via as duas sentadas no chão, as pernas cruzadas, rodeadas de folhas rabiscadas, lápis espalhados, pelúcias fingindo ser plateia. Em casa, depois do trabalho, Letícia corria para cuidar de Gabriel. Servia a janta, ajudava nos exercícios simples que a terapeuta da ONG tinha passado, repetia cores, formas, sons, dormia tarde, acordava cedo. O corpo pedia descanso, mas o medo de não ter dinheiro o suficiente para as próximas terapias empurrava-a para frente. Um dia, no fim da tarde, enquanto lavava o banheiro do quarto de hóspedes, Letícia ouviu uma discussão abafada vindo da sala. A porta estava entreaberta. Eu não gosto desse jeito que a Luna fica grudada naquela faxineira. A voz de Cláudia soou irritada. Parece que ela é a mãe da minha filha e eu sou uma estranha. Porque você é uma estranha para ela, Cláudia. A resposta de Marcelo veio seca, surpreendendo Letícia. Você quase nunca está em casa. E quando está, fica no celular, nos stories, nos compromissos sociais. Eu trabalho também, Marcelo. Trabalha tirando foto? Ele rebateu. Não é disso que a Luna precisa. Letícia ficou estática, o pano de chão escorrendo água pelos dedos. Pôde quase sentir o ar ficar carregado. Eu não vou admitir que você jogue na minha cara que sou uma mãe ruim. Cláudia levantou a voz.
Pelo menos eu estou tentando manter essa casa funcionando, manter as aparências, manter os contatos. Você acha que suas parcerias, seus contratos, caem do céu? E outra, essa garota, essa Letícia, não me desce. Ela é a única pessoa que consegue algum tipo de reação da nossa filha. Marcelo replicou. E é honesta. A palavra honesta ecoou na mente de Letícia. Era sua maior riqueza, o que mais tinha valor em meio a tanta falta de tudo. Mas naquele exato momento, enquanto ela limpava o piso frio, enquanto ouvia sem querer a discussão dos patrões, Cláudia tomou a decisão que mudaria tudo. O coração dela, corroído por insegurança, ciúmes e medo de perder o pouco de controle que achava ter, começou a arquitetar algo cruel. Nos dias seguintes, os olhares de Cláudia para Letícia se tornaram ainda mais frios. As críticas, mais constantes. Esse chão ainda está manchado, você não está vendo? A camisa do meu marido ficou com cheiro de sabão em pó barato. Não põe tanta intimidade com a minha filha. Ela é muito impressionável. Letícia respirava fundo. Respondia sempre com sim, senhora. Vou cuidar melhor. Me desculpe. Mas por dentro, o medo crescia. Medo de perder o emprego. Medo de não ter como pagar a próxima consulta de Gabriel, marcada para dali a 2 semanas. Ela sabia que Cláudia era volúvel, mas não imaginava até onde a patroa poderia ir. Foi numa terça-feira chuvosa que a bomba explodiu. O céu estava cinza. O som da chuva batendo nas janelas do apartamento criava um clima abafado, de suspense. Letícia tinha acabado de colocar Luna para desenhar na mesa da sala, com alguns biscoitos ao lado, quando o interfone tocou. Marcelo atendeu, conversou rapidamente e suspirou. Letícia, eu preciso sair agora resolver um problema no escritório, ele disse, pegando a chave do carro. A Cláudia também está no salão e só volta mais tarde. Você pode ficar um pouco além do horário hoje até eu voltar? Eu te pago as horas extras, claro. Posso sim, respondeu ela sem hesitar. Precisava mais do dinheiro que do descanso. Fico aqui com a Luna. Ele sorriu com gratidão sincera. Qualquer coisa me liga, tá? O número tá salvo no seu telefone. Quando ele saiu, o apartamento ficou silencioso, exceto pelo som suave da chuva. Letícia aproveitou para organizar a cozinha, enquanto Luna rabiscava algumas formas no papel. Em determinado momento, a menina se levantou e foi até o quarto, voltando com um urso de pelúcia. Colocou o urso à frente do papel, como se ele fosse o destinatário do desenho, ainda sem dizer uma palavra, mas com gestos cada vez mais cheios de intenção. De repente, a porta da entrada se abriu com força. Cláudia entrou, ensopada, o guarda-chuva pingando poças no chão de mármore. O rosto dela estava contorcido de raiva. "Cadê o meu marido?" disparou sem cumprimentar. "Ele saiu, dona Cláudia. Disse que tinha um problema no escritório", respondeu Letícia, assustada com o tom. Os olhos de Cláudia percorreram a sala, pousando em Luna, depois em Letícia. Em seguida, ela caminhou rapidamente até o quarto do casal. Letícia ouviu gavetas sendo abertas, portas batendo, o som metálico de algo caindo no chão. 1 minuto depois, Cláudia surgiu de volta à sala, segurando uma caixa pequena de veludo azul. "Cadê?" Ela quase sibilou, erguendo a caixa vazia. "Onde está o colar da minha mãe?" Letícia franziu a testa, confusa. "Colar? Não se faça de sonsa!" Cláudia avançou em direção à faxineira, os olhos faiscando. "Eu deixei esse colar ontem aqui dentro, em cima da cômoda. Ele vale mais do que a sua casa inteira. E agora a caixa está vazia. Quem você acha que vai ser responsabilizada por isso?" O sangue de Letícia gelou. "Dona Cláudia, eu não mexi em nada lá. Eu só limpei, como sempre. Não peguei nada, juro por Deus." "Jurar por Deus não adianta se você é ladra", gritou Cláudia, a voz estridente ecoando pelo apartamento. Luna encolheu-se no sofá, abraçando o urso com força, o rosto se contraindo de medo. "Eu nunca roubei nada aqui", Letícia insistiu, sentindo as mãos ficarem geladas e úmidas. "A senhora sabe, eu sempre devolvo tudo que encontro, até moeda caída no chão." "Ah, sei sim."
Sei que você viu meu marido te tratando bem, que viu a conexão ridícula da minha filha com você e achou que tinha carta branca para meter a mão nas minhas coisas. Letícia deu um passo para trás, o coração disparado. Nunca, em todos os lugares por onde tinha trabalhado, alguém a chamara de ladra. Aquela palavra cortou como faca. Dona Cláudia, por favor, eu não faria isso. Eu tenho um irmão doente. Eu preciso desse emprego. Justamente por isso. Cláudia cortou, com um sorriso frio. Você é capaz de qualquer coisa por dinheiro, não é? Até roubar a patroa. Foi então que Letícia viu. Por uma fração de segundo, quando Cláudia sacudiu a caixa vazia, algo brilhou por baixo do punho da blusa da patroa. Um filete de corrente dourada, como se estivesse escondido ali, por dentro da manga. O colar não tinha sumido. Estava com ela. Letícia piscou, atônita. Não podia ser coincidência. A senhora está enganada, ela começou, a voz fraquíssima. Enganada coisa nenhuma, Cláudia gritou. Eu vou chamar o Marcelo agora e a polícia também. Você vai aprender o que acontece com gente sem caráter que entra na casa dos outros para roubar. O desespero tomou conta de Letícia. Um tremor percorreu seu corpo inteiro. Por favor, não faz isso. Pensa na minha mãe, no meu irmão. Eu nunca... Cala a boca! Berrou Cláudia, apontando um dedo na cara dela. Não faça cena aqui. Você já mostrou ontem que gosta de drama com esse bolo de pobre que trouxe. Luna começou a balançar o corpo, angustiada. Seus olhos iam de Cláudia para Letícia, de Letícia para Cláudia. O urso de pelúcia parecia apertado demais entre as mãos pequenas. Minutos depois, a porta se abriu novamente e Marcelo entrou, ofegante, com o cabelo molhado de chuva. Cláudia devia tê-lo ligado dezenas de vezes, a julgar pelo nervosismo dele. O que aconteceu? Ele perguntou, olhando de uma para a outra. Cláudia perdeu tempo nenhum. Aconteceu que a sua querida faxineira roubou o colar da minha mãe. Marcelo empalideceu. O quê? Eu deixei o colar na caixa ontem. Hoje, quando cheguei, a caixa estava vazia. E quem estava aqui, sozinha, com acesso a tudo? Ela! Cláudia apontou o dedo acusador para Letícia, como se o gesto fosse uma sentença. Letícia sentiu as pernas falharem. Quase caiu, mas se apoiou na beirada da mesa. Seu Marcelo, por favor, o senhor me conhece. Eu nunca roubei nada. A dona Cláudia... Onde você colocou o colar, Letícia? Marcelo perguntou, num tom que misturava desespero e incredulidade. A pergunta dele doeu mais do que o grito de Cláudia. Ele não tinha apenas defendido automaticamente. Ele perguntou. Ele duvidou. Eu não coloquei em lugar nenhum, murmurou, sentindo as lágrimas agora escorrerem sem controle. Eu não peguei. Cláudia cruzou os braços, satisfeita com a reação do marido. Vamos fazer o seguinte, Marcelo. Chama o segurança do prédio, chama quem você quiser. Eu autorizo revistar a bolsa dela. Aposto que o colar está lá dentro. Letícia levou a mão automaticamente à alça da bolsa, como se quisesse protegê-la. Havia ali dentro a carteira com seus documentos, o dinheiro contado para pegar o ônibus e comprar o pão do jantar, o desenho que Luna tinha feito 2 dias antes, com um rabisco que ela jurava ser um coração. E, principalmente, não havia colar nenhum. Pode revistar, disse Letícia, num fio de voz, olhando diretamente para Marcelo. Eu não tenho o que esconder. O segurança do prédio subiu, constrangido sob ordem de Marcelo. A cena que se seguiu foi humilhante. O homem abriu a bolsa de Letícia na frente de todos. Tirou item por item. A carteira, o caderno de anotações, os remédios de Gabriel, o lanchinho embrulhado em papel alumínio, o estojo de lápis de Luna que ela tinha levado para casa para apontar e devolver. Nada de colar. Estranho, murmurou Marcelo ainda confuso. Se não está aí... Onde... Cláudia apertou o punho da blusa, discretamente, com raiva escondida. O plano não tinha corrido exatamente como ela imaginava. Tinha esquecido de colocar o colar na bolsa da faxineira. Na pressa, esconder na própria manga parecia suficiente. Agora, precisava improvisar. Ela pode ter deixado com alguém lá embaixo, Marcelo, sugeriu com veneno na voz. Ou ter ido ao banheiro e se livrado. Você acha que bandido é burro?
Letícia sentiu o mundo girar. Bandido, ladra, palavras que sambavam na cabeça dela, zombeteiras. Eu não sou bandida. Ela explodiu, enfim, a voz rasgando o ar. Eu me mato de trabalhar aqui. Acordo cedo. Cuido da sua filha com carinho. Deixo meu irmão doente em casa para vir ganhar um salário mínimo. E vocês têm coragem de me chamar de ladra? O peito subia e descia. As mãos tremiam tanto que o urso de pelúcia que Luna segurava pareceu vibrar junto. Chega, disse Cláudia com frieza. Marcelo, se você não tomar uma atitude, eu mesma vou tomar. Ou essa mulher sai da nossa casa agora, ou eu saio. Marcelo passou a mão pelos cabelos, desesperado. O medo de perder a esposa, a imagem construída, o casamento, se misturava com a dúvida, a exaustão mental, a pressão. Ele olhou para Luna, que encarava Letícia com olhos arregalados, cheios de algo que ninguém ali percebeu direito. Letícia, ele começou, a voz falhando. Até a gente resolver isso, até a gente entender o que aconteceu, é melhor você não voltar mais. O chão pareceu sumir sob os pés de Letícia. O senhor está me mandando embora? Eu vou pagar seus direitos, tudo certinho, respondeu Marcelo, sem conseguir olhá-la diretamente. Mas, por enquanto, não dá para continuar assim. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Letícia. O emprego, o salário, as terapias de Gabriel, tudo indo embora numa tarde chuvosa, por causa de uma armação. Seu Marcelo, por favor, pelo amor que o senhor tem à sua filha, eu também estou pensando na minha filha. Cláudia se intrometeu, furiosa. Não quero uma ladra perto dela. Luna, até então calada, começou a respirar mais rápido. O peito subia e descia num ritmo acelerado. Os olhos encheram-se de lágrimas, a boca se abriu, mas nenhum som saiu. Letícia percebeu e se aproximou instintivamente, ajoelhando-se ao lado do sofá. Calma, meu amor, ela sussurrou, acariciando de leve o braço da menina. Não fica assim, mas Cláudia avançou e puxou Luna como se estivesse resgatando-a de um perigo. Não toca na minha filha, vociferou. Some da minha casa agora mesmo. Letícia sentiu um gosto metálico na boca, como se tivesse mordido sangue. Pegou a bolsa com as mãos trêmulas, olhou uma última vez para Luna, que a encarava com olhos de desespero mudo. Eu nunca roubei nada aqui, disse, olhando agora para Marcelo, com lágrimas correndo livremente. O senhor está cometendo uma injustiça. Ele não respondeu, apenas virou o rosto. Quando Letícia cruzou a porta do apartamento, o som da tranca girando atrás dela soou definitivo. O corredor amplo, antes apenas frio, agora parecia opressor. Ela caminhou até o elevador quase sem sentir as pernas. Lá embaixo, ao sair para a rua, a chuva ainda caía, mais fina, mais constante. Não tinha guarda-chuva. A água fria bateu em seu rosto quente, misturando-se às lágrimas. O uniforme foi encharcando aos poucos, o tecido grudando na pele, os pés escorregando nos sapatos velhos. Esperou o ônibus embaixo de uma marquise furada. A água que pingava pela brecha caía direto em suas costas. O vento gelado atravessava o tecido molhado. O bilhete único tremia entre seus dedos. Dentro do ônibus, o vidro embaciado não deixava ver a rua direito. As gotas escorriam, formando pequenos rios tortos. Como a vida dela, pensou, torta, instável, prestes a desabar. Em casa, quando abriu a porta rangendo, Dona Marta percebeu imediatamente. O que aconteceu, minha filha? Letícia desabou nos braços da mãe, o choro vindo em soluços altos, incontroláveis. Contou tudo. O colar, a acusação, a revista na bolsa, a demissão. Dona Marta a abraçou forte, acariciando seus cabelos como fazia quando ela era criança. Eles vão pagar, murmurou a mãe, entre raiva e dor. Deus está vendo tudo isso. Nada fica escondido para sempre, mas naquele momento, esperança nenhuma parecia suficiente. 2 dias depois, Letícia recebeu uma ligação do posto de saúde informando que a consulta de Gabriel com o especialista tinha sido marcada. Era na semana seguinte. Ela fez as contas.
Sem o salário, não teria dinheiro nem para o transporte, quem dirá para o remédio que o médico provavelmente receitaria. O desespero voltou com força dobrada. Enquanto isso, no apartamento luxuoso, o clima estava pesado. Luna passou a noite agitada, chorando baixinho, sem que Cláudia entendesse o motivo. No café da manhã, a menina recusou o pão, recusou o leite, recusou até o desenho animado favorito. Ficou sentada no cantinho do sofá, abraçada ao urso, com os olhos perdidos. Essa menina tá ficando cada vez mais estranha, resmungou Cláudia, irritada. A gente devia colocar ela num internato ou algo assim. Marcelo a encarou horrorizado. Você tá ouvindo o que tá dizendo? Estou sendo realista, ela rebateu, levantando da mesa. Essa casa está um caos. A faxineira some com minhas coisas e você finge que não vê. Sua filha não fala, você vive atolado em trabalho. Eu não aguento mais. Ele bateu a mão na mesa, perdendo a paciência. Chega, Cláudia, para de tornar tudo sobre você. Os gritos deles cortavam o ar, mas Luna já parecia acostumada. O barulho fazia o coraçãozinho dela acelerar, o estômago embrulhar. Ela olhou para a mesinha de centro. Ali ainda estava a folha de papel com o rabisco que tinha feito com Letícia alguns dias antes. Um coração torto, meio falho, mas que representava algo profundo, ainda sem nome. Naquele mesmo dia, Luna começou a regredir. Voltou a fazer xixi na cama, algo que não acontecia há meses. Recusou-se a sair do quarto para comer. Quando a psicóloga veio à tarde, a menina simplesmente se encolheu num canto e virou o rosto para a parede, ignorando qualquer tentativa de aproximação. Aconteceu alguma mudança recente na rotina dela? A psicóloga perguntou ao final da sessão, olhando para Marcelo com preocupação. Ele engoliu seco. A faxineira que cuidava dela saiu... Saiu ou foi mandada embora? Insistiu a profissional, perspicaz. Foi um mal-entendido. Minha esposa acha que ela... Entendo. Ela o interrompeu sem aprofundar. Crianças com o quadro da Luna são extremamente sensíveis a mudanças de vínculo. Se essa funcionária era alguém em quem ela confiava, o afastamento brusco pode causar uma regressão importante. Eu aconselho que vocês repensem essa decisão, se for possível. Marcelo sentiu-se pequeno de novo. A culpa o esmagava. À noite, enquanto Cláudia dormia virada para o lado oposto da cama, ele ficou olhando o teto, ouvindo a chuva recomeçar lá fora. As palavras da psicóloga e o olhar vazio de Luna se misturavam na mente. Do outro lado da cidade, Letícia tentava se manter firme. Saiu batendo de porta em porta, perguntando em condomínios menores se precisavam de faxina, de diária, de qualquer coisa. Ouviu muitos não, alguns talvez mais para frente, outros deixa seu número. Voltava para casa com os pés doendo, o estômago embrulhado de fome, mas não reclamava. Guardava o pouco que tinha para o remédio da mãe, as fraldas noturnas de Gabriel, o gás que estava quase acabando. Uma noite, sentada à mesa improvisada da cozinha, desenhava com Gabriel. O menino rabiscava carrinhos, como sempre. Ela, distraída, desenhou sem perceber uma menininha de cabelo preso em 2 rabos de cavalo, segurando um urso. Só notou quando terminou. Sorriu com tristeza. Sabe quem é essa, Gabi? Perguntou, virando o desenho para ele ver. Ele balançou o corpo, murmurando. Azul, azul. É a Luna, aquela princesa quietinha de quem eu sempre falo, explicou, mesmo sem saber se ele entendia. Ela deve estar sentindo minha falta. Ela estava certa. No quarto decorado com borboletas, Luna encarava a porta, esperando um som que não vinha. O passo leve de Letícia, a voz suave dizendo, bom dia, estrelinha. Em vez disso, entrava uma nova funcionária, contratada às pressas por Cláudia. Uma mulher grossa, apressada, que chamava a menina de esquisita às escondidas e não tinha paciência para rabiscos. 3 dias depois da demissão de Letícia, Luna acordou chorando. Um choro mudo, desesperado, que vinha do fundo do peito. Marcelo correu para o quarto assustado. Encontrou a filha encolhida, o urso jogado no chão, os olhos arregalados de pânico.
Luna, meu amor, o que foi? Ela o encarou como se quisesse dizer algo. A boca se abriu. O coração de Marcelo quase parou. Será que ela ia finalmente falar? Mas o som que saiu foi apenas um gemido rouco, seguido de um soluço. Ela levou as mãos às orelhas, como se quisesse bloquear um barulho que só ela ouvia. Tá tudo bem, meu amor. O papai tá aqui, ele murmurou, abraçando-a. Mas não estava tudo bem. Naquela noite, Luna teve febre. Uma febre alta, que fez seu corpo pequeno tremer. Na emergência do hospital, o cheiro de desinfetante forte, o frio cortante do ar-condicionado, o barulho de monitores apitando criaram um cenário assustador. Marcelo, com a filha no colo, sentia-se impotente. Cláudia reclamava da espera, da cadeira desconfortável, da falta de consideração com o plano de saúde deles. Isso é emocional, o pediatra avisou, depois de examiná-la e descartar a infecção. Ela não está reagindo bem a alguma mudança importante. Enquanto isso, em casa, Letícia olhava para o celular velho com uma angústia estranha. Teve vontade de mandar mensagem para Marcelo, perguntar de Luna, mas a lembrança da porta batendo na cara, da acusação de roubo, a paralisou. Quem era ela para se intrometer mais? Dias se tornaram uma semana. A situação de Luna só piorava. A menina quase não comia, voltava do hospital sempre com o mesmo diagnóstico: quadro emocional. A nova funcionária pediu demissão, dizendo que não aguentava mais uma criança tão difícil. Cláudia gritava com Marcelo. Marcelo gritava com a própria consciência. Até que, numa tarde cinzenta, algo improvável aconteceu. Luna estava sentada no chão do quarto, com os olhos vermelhos de tanto chorar sem som. O urso de pelúcia estava no colo. Ela rondava o próprio quarto, parecendo procurar algo. A porta estava só encostada. O som da TV vinha da sala, onde Cláudia assistia a um programa de entrevistas, reclamando do cabelo que começava a precisar de retoque. A menina caminhou até a escrivaninha. Lá, dentro de uma gaveta, encontrou o caderno que Letícia tinha deixado sem querer numa das últimas visitas. O caderno de capa azul, com o primeiro desenho que tinham feito juntas. Um sol grande e um coração torto. Luna abriu na primeira página. Passou os dedos sobre o rabisco, devagar. De repente, uma memória tomou conta dela. A voz de Letícia sussurrando: "Se um dia você quiser me dizer alguma coisa e não conseguir falar, desenha para mim, tá?" Os olhos se encheram mais uma vez. Ela pegou um lápis. As mãos tremiam. O lápis riscou o papel com força, quase rasgando. Não era um desenho bonito. Era um pequeno retângulo com palitinhos, uma tentativa de desenhar uma porta. Ao lado, duas figuras, uma alta, de cabelo comprido preso, e outra pequena, com duas Marias Chiquinhas. Luna olhou para o desenho e sentiu uma pulsação estranha na garganta, como se a voz, trancada há anos, batesse na porta interior pedindo para sair. Ela fechou o caderno rapidamente, com medo. Guardou-o debaixo do travesseiro. Naquela mesma noite, Marcelo decidiu que precisava de qualquer jeito falar com Letícia. Não aguentava mais ver a filha definhando. Não aguentava mais a culpa corroendo. Foi até o escritório, abriu a gaveta onde guardava documentos e encontrou, entre recibos e folhas soltas, um envelope que Letícia tinha esquecido. Dentro, uma receita médica de Gabriel, com o telefone dela anotado. Ele pegou o celular com mãos trêmulas e digitou a mensagem várias vezes, apagando antes de enviar. Finalmente escreveu: "Oi, Letícia. Aqui é o Marcelo. Eu sei que não tenho moral para pedir nada, mas a Luna está muito mal desde que você saiu. Você poderia vir aqui amanhã, só para ver como ela está? Eu pago seu dia, claro." Do outro lado da cidade, o celular de Letícia vibrou em cima da mesa da cozinha. Ela o pegou, leu a mensagem e sentiu um misto de raiva, tristeza e saudade. Só para ver como ela está. Como se o vínculo delas fosse descartável, como se ela fosse uma prestadora de serviço com hora marcada e nada mais. Ela digitou uma resposta curta: "Não posso. O senhor sabe o motivo." Enviou com o coração acelerado. Marcelo leu, fechou os olhos. Ele sabia.
Sabia que tinha sido covarde, que mesmo desconfiando, tinha preferido manter a paz podre do casamento à justiça. Mas o desespero pela filha falou mais alto. Ele decidiu que aquela história não podia continuar daquele jeito. Na manhã seguinte, enquanto Cláudia estava na academia, ele foi ao armário do quarto, movido por uma intuição. Revirou gavetas, olhou no fundo de caixas, mexeu até no cesto de roupas íntimas da esposa. Por fim, ao abrir uma caixa de sapatos no fundo do closet, encontrou um saquinho de veludo azul. Dentro dele, o colar roubado. O sangue dele gelou. Tomando um choque, Marcelo lembrou-se do brilho dourado sob o punho da blusa de Cláudia naquele dia. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza brutal. A mulher que ele amava tinha forjado um roubo, tinha destruído a reputação de uma inocente, tinha contribuído diretamente para o sofrimento da própria filha. Tudo por ciúme, por insegurança, por controle. O peito dele se encheu de uma mistura explosiva de raiva e vergonha. Quando Cláudia voltou da academia, ele a esperava na sala, o colar em cima da mesa de centro. "Quer me explicar?" perguntou, a voz baixa, contida, mas com um fogo nos olhos que ela não lembrava de ter visto antes. Ela congelou ao ver a joia ali. Por alguns segundos, tentou disfarçar. "Ah, aí está o colar. Sabia que em algum momento ia aparecer. Deve ter caído. Dentro de um saco de veludo, dentro de uma caixa de sapatos, escondido no fundo do seu closet." Ele a interrompeu, erguendo o saquinho no ar. "Não mente para mim, Cláudia," ela gaguejou. Eu só guardei num lugar seguro. Não queria perder." "Seguro?" Marcelo se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dela. "Tão seguro que você preferiu mandar uma mulher inocente embora como ladra, em vez de admitir que você mesma tinha sumido com o colar?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia abriu a boca, fechou, buscou palavras que não vinham. A máscara de controle começou a rachar. "Você não entende, Marcelo," ela começou, as mãos tremendo. "Ela estava invadindo o meu lugar. A Luna só falava com ela, só olhava para ela. Você começou a defendê-la para tudo. Eu me senti substituída, ridícula aqui dentro da minha própria casa. E isso te dá o direito de destruir a vida de alguém?" Ele perguntou, incrédulo. "Você sabe em que situação ela vive? Sabe do irmão doente? Sabe que ela precisa desse emprego? E mesmo assim você escolheu acusá-la de roubo?" As lágrimas começaram a cair dos olhos de Cláudia, mas dessa vez não como arma de manipulação. Eram lágrimas de quem se vê encurralado diante da própria monstruosidade. Eu não pensei que fosse tão longe. Eu só queria que ela fosse embora, Marcelo. Eu queria minha família de volta. Sua família está adoecendo justamente por causa das suas decisões." Ele retrucou, apontando para o corredor. "A Luna está pior do que nunca. A psicóloga já avisou que ela pode regredir anos no tratamento. E a culpa disso é sua." Cláudia levou as mãos à boca, chocada com a dureza das palavras. "O que você vai fazer?" perguntou num fio de voz. "Eu vou consertar o que der para consertar," respondeu Marcelo, começando por pedir perdão a Letícia e trazê-la de volta se ela ainda a aceitar. "E sim, se for preciso, eu conto toda a verdade. Para ela, para a polícia, para quem for." O pânico passou pelos olhos de Cláudia. "Polícia? Você vai me expor desse jeito?" "Você já se expôs sozinha quando resolveu armar esse teatro," ele devolveu. Naquele mesmo dia, com o coração batendo forte, Marcelo pegou o carro e dirigiu até o bairro simples onde Letícia morava. O contraste com o condomínio de luxo era gritante. Ruas esburacadas, casas geminadas com portões enferrujados, crianças brincando descalças na calçada. Ele sentiu-se deslocado, mas determinado. Bateu no portão da casa de Letícia. Foi Dona Marta quem apareceu, enxugando as mãos num pano de prato. Ao ver o patrão da filha ali, na porta da casa humilde, ela arregalou os olhos. "O senhor..." "Boa tarde, Dona Marta." Ele cumprimentou com respeito. "Eu posso falar com a Letícia?" Ela o fez entrar, meio sem jeito. A sala pequena cheirava a comida simples, a sabão em pó.
a vida real. Gabriel estava sentado no chão, enfileirando carrinhos, murmurando as cores baixinho. Levantou os olhos por um instante e encarou Marcelo em silêncio. Depois voltou ao seu universo particular. Letícia surgiu da cozinha, secando as mãos na calça. Ao ver Marcelo ali, seu coração deu um salto. O primeiro impulso foi de raiva, o segundo de curiosidade, o terceiro de defesa. "O que o senhor está fazendo aqui?" perguntou fria. Ele respirou fundo. Não tinha discurso ensaiado. Tinha apenas a verdade. "Eu vim pedir perdão", disse diretamente, "e vim limpar o seu nome." As palavras pairaram no ar. Letícia franziu a testa. Dona Marta se aproximou, atenta. Marcelo tirou do bolso o saquinho de veludo azul e o depositou na mesa plástica. Abriu, mostrando o colar brilhando sob a luz fraca da lâmpada. "Eu encontrei isso escondido no closet da Cláudia", ele confessou. "Ela armou tudo. O roubo nunca aconteceu. Você é inocente." Letícia sentiu as pernas amolecerem. Precisou segurar o encosto da cadeira para não cair. O coração disparou, o sangue pulsou nas têmporas, a humilhação, o choro na chuva, o olhar desconfiado dele, tudo voltou com força. "Então, o senhor sabia mesmo que eu nunca roubei nada", ela murmurou, os olhos marejando. "Eu deveria ter sabido desde o começo", ele respondeu, a voz embargada de culpa. "Mas fui covarde. Deixei que o medo, a pressão, as chantagens da Cláudia falassem mais alto. E por isso eu te peço desculpas. De verdade." Dona Marta enxugou discretamente uma lágrima no canto do olho. "Eu sempre disse que Deus via tudo", ela sussurrou. Marcelo se virou para Letícia, encarando-a com sinceridade. "Eu não espero que você me perdoe agora, nem que confie em mim de novo de uma hora para outra. Mas a Luna está muito mal, muito mesmo. Desde que você saiu, ela quase não come, não dorme direito, regrediu em tudo. Eu sei que a culpa é nossa, e sei que é egoísmo meu ir atrás de você por causa disso. Mas eu também vim por justiça. Eu quero que todo mundo saiba que você é inocente. Estou disposto a desmentir a história, se você quiser." Letícia olhou para Gabriel, que continuava brincando, alheio àquele drama. Lembrou-se das contas, da consulta marcada, do medo de não ter como cuidar dele. Lembrou-se dos desenhos de Luna, do jeito como a menina segurava o lápis azul, do quase sorriso quando rabiscavam juntas. "O que o senhor quer que eu faça?" perguntou ainda desconfiada. "Quero que você volte." Ele respondeu, sem rodeios. "Como funcionária da casa, como cuidadora da Luna. E dessa vez, com um aumento, o dobro do salário. E com um contrato assinado, com todos os seus direitos." Ela arregalou os olhos, surpresa. "O dobro é o mínimo", ele garantiu. "E se você permitir, eu também quero ajudar seu irmão com tratamento. Eu tenho contatos em uma clínica que atende crianças como ele. Não é caridade, é uma forma de tentar reparar parte do estrago que nós fizemos na sua vida." As palavras pesavam. Reparar, estrago, vida. Letícia sentiu as lágrimas virem de novo, mas dessa vez não eram apenas de dor. Havia ali uma esperança tímida, um futuro possível. "E a dona Cláudia?" ela perguntou, temendo a resposta. Marcelo suspirou. "A Cláudia vai ter que encarar as consequências das atitudes dela. Eu já deixei claro que não vou acobertar mais nada. Se ela quiser continuar nesse casamento, vai ter que mudar muito, inclusive em relação a você. Eu não quero mais mentira dentro da minha casa." Um silêncio se instalou. O som da chuva fraca batendo no telhado parecia acompanhar o batimento acelerado do coração de todos ali. Finalmente, Letícia respirou fundo. Olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso cansado, mas orgulhoso. Olhou para Gabriel, que alinhava um carrinho azul ao lado de um vermelho, murmurando azul, vermelho, azul. Olhou então para Marcelo com sinceridade. "Eu volto", ela disse firme. "Mas não é por dinheiro, nem por pena, nem pela senhora Cláudia. Eu volto pela Luna. Porque eu não vou deixar uma criança sofrer por causa dos erros dos adultos." Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. "Obrigado."
murmurou, emocionado. Você não faz ideia do quanto isso significa. No dia seguinte, ao chegar ao prédio de novo, Letícia sentiu o mesmo frio na barriga de antes, mas por motivos diferentes. O porteiro sorriu, aliviado. Bom dia de novo, dona Letícia. Sabia que a gente ainda ia se ver. Ela retribuiu o sorriso, apertando a alça da bolsa. No elevador, o espelho refletiu uma mulher cansada, sim, mas um pouco mais ereta, com uma centelha de dignidade recuperada. Quando a porta do apartamento se abriu, quem apareceu não foi Cláudia, nem Marcelo. Foi Luna. A menininha estava ali, de pé, no corredor, abraçada ao urso, os olhos arregalados, brilhando como nunca. Por um segundo, as duas ficaram apenas se olhando. O mundo sumiu ao redor. Letícia sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. Oi, estrelinha! Ela sussurrou com a voz embargada. E então aconteceu. A boca de Luna se abriu. Os lábios tremiam, mas havia uma decisão ali dentro. A voz, presa há anos, empurrou a porta invisível com força. Letícia! O som saiu arranhado, rouco, mas nítido. Letícia. O nome que ninguém da família tinha conseguido ouvir daquela boca em tanto tempo. As pernas de Letícia falharam. Ela caiu de joelhos, as mãos na boca, os olhos arregalados. As lágrimas escorreram em cascata. Você falou... Ela balbuciou sem acreditar. Luna deu um passo à frente. As lágrimas escorriam também pelo rostinho dela, mas ela não desviou o olhar. Repetiu, agora com um pouquinho mais de firmeza. Letícia. O grito de Cláudia veio da sala. O que foi isso? Marcelo apareceu logo atrás, atraído pelo barulho. Quando viu a cena, Luna em pé, falando, Letícia ajoelhada chorando, o mundo pareceu girar. Meu Deus! Ele murmurou, colocando a mão na boca. Cláudia, ao notar, empalideceu. Luna, chamou incrédula. A menina olhou para a mãe por um segundo, depois voltou o olhar para Letícia. Afastou o urso do peito e com esforço completou mais uma frase curta, a voz trêmula. Não, vai, embora. Era como se cada palavra fosse uma pedra pesada sendo retirada da garganta. Era difícil, doloroso, mas libertador. Ao ouvir isso, Letícia abriu os braços instintivamente. Luna correu até ela e se jogou em seu abraço, soluçando baixinho. Marcelo não conseguiu segurar as lágrimas. Deixou que corressem livremente. Até Cláudia, por alguns segundos, ficou imóvel, vendo a própria filha quebrar anos de silêncio, não para dizer mamãe, não para dizer papai, mas para chamar pelo nome da mulher humilde que ela tentou destruir. A realidade caiu sobre ela como um muro. Naquele abraço apertado, no meio do corredor de um apartamento de luxo, com o barulho distante da cidade entrando pelas janelas fechadas, algo se consertou. Não tudo. Muitas feridas ainda precisariam cicatrizar. Mas naquele momento, a verdade estava ali, nua. Não era o dinheiro, nem os joias, nem as festas que traziam vida àquela casa. Era o cuidado genuíno. Era o amor simples de uma faxineira que dividia o pouco que tinha entre um irmão autista e uma menina traumatizada. Horas depois, já com a casa mais calma, Luna desenhava com Letícia na mesa da cozinha. Marcelo as observava de longe, com um sorriso emocionado, o coração leve, como não se lembrava de ter sentido há muito tempo. Na geladeira, um espaço especial havia sido aberto para uma nova encomenda que ele tinha trazido pessoalmente. Um bolo de aniversário, grande, bonito, com cobertura de chocolate brilhante e o nome Letícia, escrito com capricho. Cláudia, sentada à mesa, olhos vermelhos de tanto chorar, olhava para o bolo com um nó na garganta. A imagem do bolo simples que ela jogou fora dias antes martelava sua mente. Esse bolo é... Ela começou sem coragem de terminar. É para comemorar o aniversário atrasado da Letícia, respondeu Marcelo firme, e também para comemorar o dia em que a nossa filha voltou a falar. O rosto de Cláudia contorceu-se.
Ela olhou para Letícia, que abaixou a cabeça sem saber onde enfiar as mãos. O silêncio era pesado, mas com a voz rouca de quem tinha chorado demais, Cláudia finalmente disse as palavras que devia. Eu fui cruel com você. Joguei seu bolo fora, te humilhei, te acusei de roubo. Eu não mereço que você esteja aqui, mas se um dia você for capaz, eu queria pedir perdão. A voz dela falhou no final. Não era uma desculpa perfeita. Não apagava o que aconteceu, mas era um começo. Letícia respirou fundo. Olhou para a Luna, concentrada nos rabiscos coloridos. Olhou para Marcelo, firme ao lado da filha. Depois encarou Cláudia. Eu não esqueço o que a senhora fez, disse com honestidade, porque doeu demais, mas eu preciso seguir em frente. E a Luna precisa da senhora também. Então, por ela, eu aceito o pedido de desculpas. Não agora, de uma vez, mas a gente pode tentar recomeçar. As lágrimas voltaram aos olhos de Cláudia. Obrigada, murmurou. Naquele fim de tarde, eles fizeram uma pequena festa improvisada na cozinha. Nada de luxo exagerado, nada de convidados importantes. Apenas um bolo, pratos simples, guardanapos coloridos que Luna escolheu numa gaveta. Vamos cantar parabéns para quem? Perguntou Marcelo, segurando a vela acesa. Luna respirou fundo. Ainda não estava falando frases longas, mas as palavras que já tinha liberado pareciam abrir caminho para outras. Olhou para Letícia, sorriu de leve e disse baixinho, mas audível, Letícia. O coro começou. A voz rouca de Cláudia, o tom emocionado de Marcelo, a voz trêmula da própria Letícia misturadas. A cada é pique, o coração dela batia mais rápido. Ao final, quando assoprou a vela, aquela chama que simbolizava muito mais do que um aniversário atrasado, desejou em silêncio. Que nunca mais joguem no lixo aquilo que eu sou, que nunca mais me façam duvidar da minha dignidade e que eu consiga dar ao Gabriel e à Luna tudo o que eles merecem. Naquela noite, ao voltar para casa com um pedaço generoso de bolo numa marmita, Letícia entregou-o a Gabriel, que olhou curioso, pegou com as mãos e deu uma pequena mordida. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Bolo! Ele murmurou num esforço. Ela arregalou os olhos, emocionada. Você falou bolo, Gabi. Ele balançou o corpo, satisfeito com o som que tinha conseguido produzir. Letícia olhou para o céu escuro pela janela, sentindo o coração aquecido. A vida ainda seria dura. Muitas batalhas viriam. Mas, naquele momento, ela sabia que algo tinha mudado. A faxineira que teve seu bolo jogado no lixo agora tinha um lugar de respeito naquela família. E o presente do patrão, não apenas o bolo bonito, não apenas o aumento de salário, mas a coragem de admitir o erro, de desmascarar a mentira, de oferecer ajuda ao irmão dela, chocou a todos, inclusive a ela mesma. Porque, no fim, o verdadeiro presente não era de chocolate nem vinha em caixinhas de veludo. Era a justiça, era a reparação, era a chance de recomeçar com a cabeça erguida, o coração cheio de amor e as mãos calejadas. Sim, mas nunca mais vazias de esperança.